Brasilianos e brasilianas, este é o canal Academia Intérpretes do Brasil, lugar para repensarmos o que é o nosso país a partir de intelectuais consagrados. Somos um espaço educativo e independente, voltado ao livre debate científico. Eu sou Jorge Araújo, professor e agente cultural. Brasiliano e brasiliana. No vídeo de hoje, começamos uma série de visitação à Casa de Oliveira Viana, museu de um dos principais intérpretes do Brasil. No fundo, uma mostra virtual e uma visita orientada. Se você caiu de paraquedas neste vídeo, não sabe quem é Oliveira Viana, então assista às séries de vídeos sobre a vida e a obra desse autor, que vou colocar aqui nos cards. Depois retorne aqui para aprofundar os seus conhecimentos. Antes de começarmos a nossa viagem histórica, vamos à nossa nota de ética e transparência do canal. Este vídeo faz parte do projeto premiado Oliveira Viana Digital e, por esse motivo, compõe o programa Cultura Presente nas Redes, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Graças ao Cultura Presente nas Redes, conseguimos subsidiar o início dos nossos trabalhos aqui no canal. Os 4 primeiros vídeos postados fazem parte do programa. Agradecemos à Secretaria pela oportunidade. A continuidade dos nossos trabalhos dependerá fundamentalmente de você, ao assistir, curtir, comentar, compartilhar as nossas produções e, secundariamente, de conseguirmos novos financiamentos aí no futuro. Todo o nosso conteúdo é fruto de trabalho independente e científico. Eventuais financiadores e pessoas físicas ou jurídicas citadas nos vídeos não interferem, endossam ou são responsáveis pelos conteúdos. No caso de patrocínios de caráter comercial e promocional, que são feitos colaborativamente com o incentivador, serão explicitados por notas, como contém promoção paga ou similares. Agora sim, vamos ao nosso passeio histórico e cultural. A nossa viagem de hoje começa no bairro do Fonseca, na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Mais precisamente, na Alameda São Boaventura, número 41, encontramos a terceira e última residência do cientista social e jurista Francisco José de Oliveira Viana. Em fotografia tirada na época de Viana, vemos, próximo da enseada São Lourenço, no chamado Ponto dos 100 Réis, ali na subida do Morro do Holofote, o local da sua casa. Os 100 réis fazem referência ao valor da passagem de bonde que passava ali nas proximidades, né? Ao lado, destaca-se uma das mais altas construções do local, a Igreja de Santana, que Oliveira Viana frequentava como assíduo católico. O cenário é bastante bucólico, muitas árvores, pouco movimento. Hoje, o cenário é completamente outro. O local é densamente ocupado, muitas edificações elevadas, aterramentos e, claro, menos árvores e mais movimentado. Das construções recentes, destaca-se a Ponte Rio-Niterói, enorme construção da década de 70 de ligação das duas cidades e que tem um dos seus acessos ali, na Alameda São Boaventura, em frente à casa de Oliveira Viana. Por ter sido a casa onde o autor morou por mais tempo e por quase toda a fase adulta, preserva praticamente todos os itens de uso pessoal e profissional. São milhares de objetos mantidos cuidadosamente desde o falecimento de Viana, em 1951, incluindo desde peças de aspirador de pó, talheres e copos que pertenciam à sua família, até pinturas, quadros, cadernos de anotações, frascos de remédios e livros. Muitos livros. Pouco depois do falecimento de Viana, a sua residência foi adquirida pelo Estado do Rio de Janeiro com o fim de preservar a memória intelectual e cultural do país.
possibilitando estudos e visitações em um dos principais lugares onde se construiu e pensou o Brasil. Mais precisamente, em 14 de junho de 1951, pouco menos de 3 meses após o falecimento de Viana, o então governador do Rio, Hernani do Amaral Peixoto, sancionava o projeto de lei de autoria do deputado vianista Vasconcelos Torres, que tratava da criação da Casa de Oliveira Viana. Na década de 90, foi tombada como patrimônio histórico pela Prefeitura de Niterói. Atualmente, a casa pertence à Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro, a FUNARJ, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Como vimos e veremos nos próximos vídeos das séries Vida e Obra de Oliveira Viana, o nosso intelectual fluminense foi bastante produtivo ao longo de toda a sua vida, dedicando-se em tempo integral aos estudos em humanidades, especialmente às ciências sociais, à história, ao direito, além de escrita de mais de uma dúzia de livros, alguns nunca publicados ou finalizados. Nessa trajetória, ainda trabalhou em cargos e funções públicas que estimularam novas leituras, novas produções bibliográficas e, claro, muitas anotações em papéis. É o caso da sua atuação no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio como consultor jurídico e no Tribunal de Contas da União, no qual se aposentou como ministro. Imagina o que isso tudo significa em números de objetos na casa. Vamos falar de alguns deles. O acervo bibliográfico apresenta mais de 8.000 exemplares inventariados das mais diversas áreas do conhecimento, com ênfase em sociologia, antropologia, ciência política, filosofia, história e direito. São mais de 4.000 livros, mais de 2.000 publicações avulsas e periódicas, mais de 2.000 correspondências, centenas e centenas de fotos e mais de uma centena de recortes de jornais. Isso para ficarmos nos itens inventariados, grosso modo listados, catalogados. Gradualmente, os itens restantes estão sendo tratados e catalogados. Assim, não sabemos exatamente quantos itens Oliveira Viana nos legou, mas existe uma estimativa. Depois de ver um pouco da casa, deixe nos comentários quantos itens você acredita que estão preservados nela. Não vale perguntar ao Dr. Google, hein? No próximo vídeo desta série de visitação, traremos a resposta. Esta é a primeira visão que temos da casa de Oliveira Viana a partir da Alameda São Boaventura. Um muro baixo, característico da época, e uma pequena entrada de acesso ao jardim. Pouco foi mudado desse ponto desde a época em que Oliveira Viana era vivo. Acessando o jardim, destacam-se o chafariz, o caminho de pedra, as palmeiras e uma palmeira imperial que toma conta do local e pode ser vista mesmo à distância. À esquerda da edificação há uma passagem de acesso ao fundo e a subida da varanda, que apresenta piso com destaques desenhados e cadeiras de descanso brancas. Vemos duas janelas, duas portas de frente, da esquerda para a direita, a porta de acesso à famosa biblioteca, a janela e a porta da sala de visitas e, por último, a janela do quarto do seu então proprietário. Notamos que todas as janelas e portas dos principais espaços de estudos, trabalhos e recepção são voltados para a Alameda, que tem como vista a Igreja de Santana. Ou melhor, tinha. Hoje apenas se vê o acesso à Ponte Rio-Niterói, que divide a Alameda. A entrada principal nos dá acesso à sala de jantar. Uma porta secundária possibilita o trânsito direto da biblioteca para a varanda. O mobiliário, talheres,
quadros, piso, tudo mantido como na época de Oliveira Viana. Destacam-se duas imagens logo aí na entrada, posicionadas estrategicamente para recepcionar os visitantes. São duas imagens sacras católicas. Embora existam mais dois quadros, são de proporções menores e posicionados fora de destaque. Bem, isso não é uma casualidade. A ausência de fotos ou imagens diversas das sacras, logo no ambiente de passagem central da residência, expressa, nos hábitos, a centralidade do catolicismo na formação da personalidade e do pensamento desse intérprete do Brasil. Se quiserem mais detalhes de itens específicos da casa, deixe nos comentários. Caso seja maior o interesse e eu puder ajudar, incluirei a informação num vídeo futuro. Da sala de jantar, temos acesso a 4 ambientes. À direita, temos a sala de visita e o quarto principal. À frente, localiza-se o atual gabinete da direção. À esquerda, podemos ir ao segundo espaço com maior concentração de livros e, ali no cantinho, o acesso à biblioteca. Vamos caminhar para um dos lugares mais fundamentais da residência de Oliveira Viana, a famosa biblioteca. A biblioteca de Oliveira Viana, no fundo, era a sua própria casa. Os livros estavam em quase todos os ambientes, desde a biblioteca propriamente dita, passando por corredores, o seu quarto e, inclusive, na copa. Viana conhecia com maestria a localização de cada exemplar da sua biblioteca, indicando a estante e a prateleira de guarda quando necessário. Composta por livros, revistas, suplementos e afins, sua biblioteca guarda um verdadeiro mundo das letras. Diversos países intelectuais estão ali, encadernados, enfileirados, à mão do autor. Viana nutria contato pessoal com editores de vários países, normalmente comprando diretamente da nação de origem da publicação. Os assuntos são os mais diversos, expressando a erudição vianiana, partindo de uma literatura mais abrangente, histórias, enciclopédias, até escritos muito especializados e científicos, escolhidos clinicamente em catálogos que as editoras lhe enviavam por indicação de amigo ou mesmo por trocas de publicações e ofertas de outros intelectuais. Do mundo literário ao científico, muitos são os assuntos e temas que aguçaram a atenção do autor e preencheram a sua biblioteca. Dos principais, questões sociais e políticas à luz das ciências jurídicas e sociais, incluindo história, sociologia, antropologia, ciência política, economia e direito. Na entrada da biblioteca, vemos um móvel com algumas pequenas gavetas. Nelas, Oliveira Viana guardava pedaços de papel com anotações diversas, ideias, trechos de livros, citações e referências que poderiam ser úteis na elaboração dos seus livros. E, de fato, eram. A esses papéis chamava de papagaios. Falavam ideias, cantavam pensamentos. Claro, o nosso sociólogo tinha muito zelo por seus papagaios. Não deixava que ninguém, além dele mesmo, tocasse nas suas anotações. Certa vez, segundo o jornal O Estado, teria dito à sua sobrinha, Dona Emérita de Oliveira, enquanto remexia suas anotações: "Não mexam nisto!" Anedota ou não, é certo que Viana nutria bastante zelo por materiais que compunham seu processo de desenvolvimento do pensamento e do conhecimento. Processo esse, em boa parte, acompanhado por amigos próximos e alguns familiares, como a Dona Emérita. No próximo vídeo desta série de visitação, continuaremos adentrando a casa de Oliveira Viana nessa mostra virtual, apresentando outros detalhes, né? Continuaremos a partir daqui,
da biblioteca e caminharemos para outros ambientes. Conte nos comentários o que está achando dos nossos vídeos, quais outros ambientes você gostaria de conhecer ou se aprofundar, relações que notou entre o espaço onde Oliveira Viana vivia, o contexto e o pensamento do autor, os seus hábitos domésticos. Lembrando, as citações bibliográficas estão fixadas no primeiro comentário. Na descrição do vídeo, indicamos algumas sugestões de leitura. Inscreva-se no canal, dê aquele like brasiliano para ajudar o nosso trabalho. Compartilhe com seus amigos e amigas. Vamos construir uma comunidade para repensar o Brasil à luz da ciência. Aguardo você nos comentários e no próximo vídeo. Saudações brasilianas! O arquivo pessoal é sempre organizado para enunciar e criar um pensamento, uma reflexão, uma história. Ao longo da vida, muitos dos registros acumulados por um indivíduo são descartados e o resultado dessa ação é que se conserva apenas uma parte desses vestígios. Através de uma triagem diária, são arrumados, desarrumados, classificados os papéis, pondo-se em ordem a desordem cotidiana. Ao arquivar, o colecionador, de certa forma, manipula a existência, omite, ignora ou dá destaque a certas passagens. A escolha e o registro de determinados acontecimentos, pensamentos e reflexões determinam o sentido que o colecionador busca dar ao seu arquivo. Gisele Venâncio.